Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. E o texto que nós estaremos meditando hoje se encontra no livro de Números, no capítulo 23, o versículo 19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? É um texto que faz parte de uma história envolvendo Balaão, que foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel estava saindo do Egito, indo para a terra que a Bíblia chama terra de Canaã, e aqui estava se aproximando do reino de Moabe. E os moabitas temeram, porque ouviram o que Deus já havia feito com este povo, através desse povo, e em especial no Egito. E eles temeram e convidaram a Balaão para amaldiçoar este povo, para que assim perdesse a bênção do Senhor e fosse mais fácil para os moabitas derrotar o povo de Israel. Esse versículo aqui faz parte da segunda tentativa de Balaão de amaldiçoar aquele povo. E na fala de Balaão, ele diz que não há como aquele povo ser amaldiçoado, porque Deus havia dito que abençoaria aquele povo. E com certeza a palavra do Senhor se cumpriria. Olhando para o texto e tentando trazer para mais próximo de nós temos o versículo dizendo que Deus não é ser humano para mentir, nem filho de Abraão para que se retrate. Algumas traduções vai usar a palavra arrepender-se, que Deus não é filho de Abraão para se arrepender. Textos como este, nós temos a palavra de Deus usando uma linguagem humana ou comparando Deus com o ser humano para nos ajudar a entender o que Deus está fazendo ou até mesmo quem é Deus. Então isso nós chamamos de uma linguagem na qual Deus se acomoda ao ser humano. E aí nós vamos ter textos falando da mão de Deus, do rosto de Deus, do amor de Deus, da ira de Deus. Tudo isto é uma linguagem que acomoda nós, seres humanos, ao ser de Deus, para que nós possamos compreender o que Deus resolveu manifestar-se ou revelar-se. Porque Deus ele é completamente outro. Ele é santo, eterno, glorioso, majestoso. E nós não teríamos como entender o ser de Deus se ele não usasse uma linguagem humana para se comunicar conosco. E aqui nós temos um texto no qual se faz uma comparação e diz que Deus não é ser humano para mentir. Porque uma das características do ser humano vivendo no pecado é a mentira. Nós temos essa facilidade de enganar as pessoas, de mentir, e o texto diz que em Deus isto não existe. Esta é uma possibilidade nula. Não há como Deus possa mentir, porque isso vai contra a sua natureza. O texto também diz que ele não é filho de Adão, e a ideia é não é homem, para se arrepender daquilo que ele resolveu fazer. E por fim, ele diz, acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Claro que tudo aquilo que Deus diz que vai fazer, ele faz. Por quê? Ele tem poder para fazer tudo aquilo que intenta fazer, além do que ele é o Senhor, tem toda a autoridade e poder para cumprir a sua palavra. E o que nesse texto nós temos era Deus dizendo naquele momento, para Balaque, o rei de Moabe, que Deus havia dito que abençoaria aquele povo e que Balaão não teria como reverter essa situação ou
fazer com que este povo fosse amaldiçoado por Deus só porque Balaão foi pago para fazer isto. E ele então aqui estava abençoando mais uma vez, o que aconteceu por 3 vezes. Ele foi contratado para amaldiçoar, e nós sabemos pelo relato do texto que ele abençoou o povo de Israel por 3 vezes, porque ele não podia revogar aquilo que Deus havia dito que faria. Trazendo isso para aplicar a minha vida e a sua vida, nós temos aqui uma situação, um texto que afirma para nós que Deus é totalmente confiável. É exatamente isso. Deus é totalmente confiável. E exatamente porque Ele é confiável é que nós podemos descansar em suas promessas. Porque aquilo que Ele promete, com certeza, Ele faz. É aquele que diz, agindo eu, quem impedirá? Há um versículo no Salmo 37, versículo 5, que é bastante conhecido na nossa igreja ou na igreja evangélica, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E este entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, repousa exatamente no ser de Deus. Ele não é homem para mentir. E aquilo que Ele diz, Ele cumpre. O que nós precisamos é conhecer a Deus. É conhecer a sua palavra. Porque à medida que nós nos aproximamos do Deus, por meio da sua palavra, e o conhecemos, nós teremos com certeza condição de descansar, de confiar, de repousar nas promessas do Senhor. Porque de forma alguma as promessas ou a palavra do Senhor vai deixar de ser cumprida. O que tem acontecido muitas vezes é que nós não conhecemos bem a Deus. Sabemos quem é, temos um conhecimento porque fomos criados num país chamado cristão, sabemos algumas coisas acerca de Deus, mas não o conhecemos profundamente. Meus queridos, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, e isto por meio da sua palavra, porque é através desta palavra que Deus se revela a cada um de nós. E à medida que nós o conhecemos, com certeza nós teremos condição, mesmo que passando por dificuldades e lutas, nós vamos ter a certeza de que o Senhor está presente e que a sua palavra há de se cumprir em nós. Por isto, nós vamos ter condição de cumprir o Salmo 37:5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem realmente entende esse texto e vive pelo seu ensinamento, com certeza viverá melhor na face da terra, porque sabe em quem tem crido, sabe que ele é poderoso e sabe que ele vai cuidar muito bem. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, olha só, entrega, confia, isto é, descansa. E o restante do versículo é, Ele vai providenciar o que é necessário. O que preciso fazer, o que você precisa fazer, é conhecer o ser de Deus, para, a partir desse conhecimento, poder confiar no Deus que não mente, naquele que não falha, naquele que não deixa de cumprir as suas promessas. E aí sim, você vai poder viver no mundo de tribulações com tantas dificuldades, mas conscientes do que no Senhor, através de Cristo Jesus, você pode descansar, porque Ele está conduzindo a tua vida de acordo com a vontade dEle. Portanto, queridos irmãos, viva o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tenha certeza que o mais Ele fará. Fazendo isto, teremos dias melhores e viveremos, dentro da nossa realidade, aquilo que a Bíblia diz. Basta cada dia o seu mal, mas a nossa confiança está no Senhor. Portanto, confiemos em nosso Deus, glorifiquemos o seu santo nome e que possamos descansar na providência do Senhor, porque Ele não falha.